Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Nesta aula de número 20, nós continuaremos a abordagem dos meios de prova e dos meios de investigação previstos na Lei 12.850 de 2013, a lei que trata das organizações criminosas. No nosso último encontro, eu mencionei a vocês os principais aspectos relativos à colaboração premiada. Nesta aula, nós faremos a análise da ação controlada e da infiltração policial. Eu mencionei a vocês, infelizmente, não é possível a análise pormenorizada dos diversos meios de investigação e obtenção de provas previstos na Lei 12.850. Por essa razão, estudaremos estes três. Um já foi analisado, restam os dois que serão analisados neste encontro. Ação controlada. A ação controlada já foi objeto da nossa análise quando nós estudamos as diversas hipóteses de flagrante dispostas no Código de Processo Penal. No decorrer do nosso curso de processo penal, eu mencionei a vocês, a ação controlada é exemplo de flagrante esperado. Meus amigos, vamos à análise do artigo 8º da Lei 12.850 de 2013. Diz o artigo 8º: consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, o que é o retardamento da intervenção policial ou administrativa? Eles já poderiam, no momento anterior, realizar a prisão ou a apreensão, mas esperam todo o desenvolvimento daquela atividade criminosa para que a prisão e a apreensão sejam realizadas posteriormente, efetivando-se assim um maior êxito sob o ponto de vista probatório. Então, como a própria lei dispõe, maior eficácia à formação de provas e obtenção de informações. Então, não é qualquer circunstância onde é admissível a ação controlada. É necessário que se comprove efetivamente esta eficácia probatória ou na obtenção de informações. O parágrafo 1º diz que este retardamento da intervenção policial ou administrativa depende de prévia comunicação ao juiz competente, que estabelecerá os seus limites. Então, comunica-se anteriormente ao juiz e este juiz estabelece os limites para a realização da ação controlada e comunicação também ao Ministério Público. Por óbvio, meus amigos, esta comunicação será sigilosa. Se ela não fosse sigilosa, não haveria razão para a sua existência. Por quê? Muito provavelmente, aqueles que estão sendo investigados através da ação controlada não realizariam esta conduta. Então, a lei faz menção expressa ao necessário sigilo na distribuição e no processamento da ação controlada. E diz também que até o encerramento das diligências, só o juiz, o Ministério Público e o delegado de polícia terão acesso às informações. Então, só estes três terão acesso à informação. Pergunto a vocês, você, após a aprovação no exame de ordem, enquanto advogado, terá acesso a essas informações? Por óbvio, você terá acesso a essas informações em respeito ao contraditório e ampla defesa, mas esse acesso será posterior à realização, nunca será anterior, tá? Acesso posterior em respeito
a estas garantias constitucionais. E, ao término, será elaborado um termo circunstanciado. O parágrafo 9º fala da transposição de fronteiras no decorrer da ação controlada. Então, supondo que um container com cocaína tenha sido descarregado aqui no Porto de Santos e a Polícia Civil de São Paulo passa a monitorar esse container para saber onde ele será entregue. E esse container será entregue em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais. Há a transposição dos limites do Estado de São Paulo. Então, nestas circunstâncias, necessariamente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo requer a cooperação da Polícia de Minas Gerais para que haja a redução dos riscos de fuga e extravio do produto e também em respeito ao disposto na lei. A competência lá, a prerrogativa de atuação é da Polícia Civil de Minas. Então haverá cooperação, atuação conjunta entre a Polícia de São Paulo e a Polícia de Minas. Atuação conjunta entre estas duas polícias. Isso no artigo 9º da Lei 12.850. Temos também a infiltração de agentes. A infiltração de agentes, assim como a ação controlada, tinha previsão expressa na Lei 9.034 de 95. Foram feitas alterações pontuais só para consertar eventuais falhas que existiam nestes institutos na Lei 9.034. A infiltração de agente está disposta no artigo 10, que será lido por nós. Diz o artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após a manifestação técnica do delegado, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá os seus limites. Então, a infiltração depende de representação do delegado de polícia ao juiz de direito ou de requerimento do Ministério Público ao juiz de direito após a consulta técnica do delegado de polícia. E, em qualquer circunstância, esta deve ser autorizada pelo juiz. A infiltração policial sempre dependerá de autorização judicial. E os limites desta autorização, desta infiltração, serão estabelecidos na autorização judicial. Meus amigos, os parágrafos do artigo 10 falam dos elementos necessários também à infiltração policial. Falam da representação pelo delegado de polícia e do oitiva do MP nesta circunstância, o parágrafo 1º. O parágrafo 2º fala da necessária existência de indícios de infração penal, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, porque o parágrafo 2º faz remissão ao artigo 1º da lei. O artigo 1º fala das infrações penais superiores, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, praticadas por 4 ou mais pessoas, estruturação e organização, além da divisão de tarefas, a obtenção de vantagem. Então é necessário que estejam preenchidos os requisitos da Lei 12.850 para a configuração. O parágrafo 3º fala da duração da infiltração, que terá o prazo de 6 meses, sem prejuízos de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Ou seja, 6 meses, mas é possível sempre a prorrogação por mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses. Não há um limite máximo de renovações ou de prorrogação. Não há um limite máximo. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? É necessário que se faça um relatório circunstanciado de tudo isso. Meus amigos, eu gostaria que vocês atentassem ao seguinte: o grande problema da infiltração diz respeito ao cometimento de crime. E por que
o cometimento de crime. Atentem ao artigo 13 da Lei 12.850, que diz o seguinte: o agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Quando inexigível conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa foi estudada pelos senhores na parte geral do Código Penal, enquanto excludente de antijuridicidade ou excludente de ilicitude. E por que o legislador em 2013 trouxe essa previsão? Porque até a edição dessa lei, diversas e acaloradas eram as discussões sobre a possibilidade do cometimento de crime pelo agente infiltrado. E havia o seguinte raciocínio: o agente infiltrado pode cometer crimes desde que vinculados, ele está infiltrado numa organização criminosa que pratica o tráfico de drogas. É óbvio que ele vai poder praticar atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Porque se ele apresentar recusa à prática destes atos, ele será excluído dessa organização criminosa. Então, os atos vinculados àquela estrutura criminosa são permitidos. O problema eram os crimes diversos daquele. Então, o sujeito vai com o chefe, o policial infiltrado, vai com o chefe da organização criminosa até a sede de uma organização rival e o chefe determina que ele mate o oponente. Se ele não matar o oponente, ele será morto. Nestas circunstâncias, de acordo com a Lei 9.034 de 95, havia discussão se era crime ou se ele estava abarcado pela inexigibilidade de conduta diversa. Prevalecia o entendimento que ele estava também abarcado pela inexigibilidade de conduta diversa, entendimento este que foi consolidado pelo parágrafo único do artigo 13. Mas em qualquer das circunstâncias, o agente infiltrado deve ter em mente a proporcionalidade. Ele não pode exceder na prática destas condutas relativas à infiltração, independentemente da natureza destas. Tudo bem? Não pode haver excesso. E o artigo 14 fala dos direitos do agente infiltrado, que pode recusar ou fazer cessar a sua infiltração, ele pode ser beneficiário da Lei de Proteção às Testemunhas, que fala da alteração de identidade, ter seu nome, qualificação, imagem, voz e demais informações pessoais preservadas, e o inciso 4, não ter a sua identidade revelada. São estes os direitos do agente. Meus amigos, eram estas as informações relativas à infiltração dos agentes. A seção 5 da lei fala de determinados crimes, praticados no decorrer da investigação ou da obtenção de provas. São crimes praticados por estes, tá? E de extrema importância é o parágrafo único do artigo 22. O parágrafo único do artigo 22 diz o seguinte: a instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, que não poderá exceder a 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis por até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuído ao réu. Novamente, a Lei 9.034 tinha a mesma previsão e a Lei 12.850 faz previsão a esta circunstância, ou seja, prazo máximo de duração do processo, 120 dias, admitindo prorrogação por igual período, quando fundamentado nestas circunstâncias que nós lemos conjuntamente. Meus amigos, no que tange a esse prazo de 120 dias, no caso do réu preso, eu gostaria que os senhores assistissem à nossa aula quando eu falei da prisão preventiva. Por quê? Quando da Lei 9.034 foi adotada
este entendimento. Diversos advogados brigaram por ele e aqui eu acho que a circunstância será a mesma. Qual seja, os advogados dirão o seguinte: o prazo máximo de duração, por analogia, o prazo máximo de duração da prisão preventiva será de 120 dias, que é o prazo máximo de duração do processo no caso das organizações criminosas. Transposto esse período, já não há mais proporcionalidade para a manutenção da prisão preventiva. Este é o principal aspecto do parágrafo único do artigo 22. Tudo bem, meus amigos, eram estas as informações a serem trazidas sobre as organizações criminosas, sobre a Lei 12.850. Na nossa próxima aula, nós estudaremos a Lei 9296 de 96. Rapidamente falarei da lei que fala das interceptações telefônicas e estudaremos também o Estatuto do Desarmamento. Tudo bem, meus amigos? Prazer contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!